Espírito Santo, e de uma forma destemida e poderosa, anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus salvava vidas, e Jesus curava. O Simão Sileno de Filipe, aleluia, ele pregava com a autoridade de Deus, e sinais aconteciam. Será que Jesus mudou? Será que Jesus deixou de operar milagres? Não, Ele é o mesmo, em Jesus reside a imutabilidade. O que está acontecendo hoje é que muitos estão colocando o poder de Deus em segundo plano, só estão pensando em prosperidade, só estão pensando em cura, só estão pensando em acúmulo de riquezas e estão se esquecendo de buscar o verdadeiro poder de Deus, o Evangelho de Jesus, o poder do Espírito Santo, para ganhar as almas que estão destruídas por Satanás. Irmão, meu irmão, minha irmã, busque o poder de Deus. Ainda existem pessoas que dizem o seguinte, baseados no versículo 8 do capítulo 13 de 1 Coríntios, eles pregam que as profecias foram aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Então eles leem a Bíblia e leem o versículo pela metade. Não leem o versículo na sua totalidade, na sua amplitude. Aí é que reside o perigo. Porque continuando, eles esquecem de que no versículo 10 diz o seguinte, diz que tudo isto deixaria de existir quando que é perfeito vier. Então veja, o versículo 8 realmente diz que, havendo profecias, línguas cessarão, profecias serão aniquiladas. E o versículo seguinte, que diz, quando que é perfeito vier, então realmente cessarão as línguas, cessarão as profecias. Jesus, quando vier, não mais precisará de falar em línguas estranhas, não precisará mais de profecias. Mas aí o versículo, quando que é perfeito vier, quando Jesus vier, então as profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão. Mas enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, a igreja de Jesus precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. A igreja precisa atuar, pregando a palavra, ocupando os espaços da mídia, com um evangelho verdadeiro, anunciando ao mundo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus bate com o Espírito Santo, que Jesus opera milagres, porque ele não mudou. Qual é o objetivo, irmãos, do batismo com o Espírito Santo? Por que o batismo do Espírito Santo na vida do crente? Por quê? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? Primeiro, revesti-lo de poder para desempenhar a obra do Senhor com ousadia, intrepidez e coragem. Eu já falei aqui de Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, já era salvo, já era crente em Jesus, mas não estava revestido do poder do Espírito Santo. Ele negou a Jesus, mas quando Pedro fora revestido do poder de Deus, Pedro passou a ter outro comportamento. Ele estava revestido de poder e a ousadia, a coragem, a intrepidez reinou na vida dele pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Então, busque o poder do Espírito Santo. Busque comunhão com Deus. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, que é a demonstração patente de que foram batizados com o Espírito Santo, abrir-se-á a janela dos dons espirituais. Onde está em escassez os dons espirituais. Não se vê mais isto hoje, se vê pouco isto hoje na igreja, diferente da igreja primitiva, que tinha um poder de Deus,
tinham os dons espirituais, os dons que são fundamentais para a obra do Senhor, o dom de discernir, os dons de curar, de elocução, os dons da ciência, que é a palavra do conhecimento. Tudo isto é dado por Deus quando existe o desejo de buscar, de se encher, de querer o batismo com o Espírito Santo. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Por que que hoje a igreja, em muitas partes do mundo, que muitos são torturados, mortos, eles não param? Porque estão revestidos do poder de Deus. Estão com o poder do Espírito Santo derramado no coração deles para avançar, mesmo colocando em risco a sua vida. Que Paulo disse que não tem a sua vida por preciosa. Ele colocaria à disposição de Deus pelo poder do Espírito Santo que estava na vida de Paulo. Irmãos, irmãs, igreja, observe uma coisa para concluir a parte dessa mensagem. Para concluir, observe uma coisa. Você sabe que o próprio Jesus precisou do poder do Espírito Santo? Jesus, isento de pecado, Filho de Deus, quando Jesus terminou de ser batizado pelo Batista, e os dois saíram do Rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. E o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousa em Jesus. Jesus iria exercer uma missão árdua. Ele precisava do poder do Espírito Santo. Jesus, para sofrer, ele precisou do poder do Espírito Santo. O sofrimento de Jesus, ele suportou pelo poder do Espírito Santo que estava na sua vida. Sofrimento terrível. Os chicotes na ponta tinha uma espécie de um chumbo aberto com pontas. E quando aquele chicote, aquela ponta atingia o corpo de Jesus, grudava, pregava. E quando puxava, arrancava a carne de Jesus e o sangue jorrava. Dores inimagináveis. Dores terríveis. O corpo sangrando. E o poder do Espírito Santo capacitou a Jesus a sofrer e até o batismo da cruz realizar por completo o projeto salvífico de Deus que consistia na salvação da humanidade. Portanto, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder do Espírito Santo, porque ele está voltando e que é uma igreja valorosa, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Ecos do Calvário. Apresentação, evangelista José Ivan. Final de programa, vamos orar por você agora. Natanael, de São Gonçalo do Amarante, Irismar, da cidade de Barreiras, a irmã Vera, de Barreiras também, a Viviane, lá de Couto Fernandes, a irmã Val, lá de Parque São José. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos clamando ao Senhor. Pai, atende os seus pedidos. Aqui que é porta de emprego, para ajustar a família, namoro. Ó Pai, opera em cada coração aqui, em cada vida. Derrama do teu poder, da tua graça, e que o irmão Natanael, que vai fazer esta prova, este currículo vai ser colocado na empresa. Pai, abençoa de acordo com a tua vontade, para que seja feito tudo de acordo com a tua vontade. Abençoa todos nós. Abençoa o pastor Ivelto, a nossa igreja, o pastor Pedro Ribeiro, o pastor Jaziel, o pastor João Dalmácio, o Maírton Félix, vereador de Fortaleza. Pai, todo o teu povo, a tua igreja, porque tu estás voltando para arrebatar o teu povo. Assim, Pai do céu, nos dá uma noite de muita paz, de muita bênção, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, até terça-feira, com a permissão de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ecos do Calvário. Vale.
Espera um pouco.